Olá, gente. Vamos lá para a nossa aula de história da quinta-feira, dia 27 de agosto. Vamos abrir o livro de vocês na página 60 e nós vamos falar um pouco sobre a cultura africana, né? Esse povo que foi tão importante para a formação do nosso país. O trajeto, vamos lá acompanhar a leitura, o trajeto dos africanos para a colônia. Quando eles estão falando desse trajeto, é do caminho, né, que os africanos fizeram até chegar à nossa colônia Brasil. Antes da chegada dos europeus, a África, o continente africano, era dividido em várias nacionalidades e em muitos grupos étnicos. Havia reinos bastante desenvolvidos. Então, a gente sabe que o continente africano é um continente imenso, né? E dentro desse continente, antes que os negros fossem trazidos para o Brasil, existia lá muitos grupos étnicos, né? E existia várias nacionalidades, né? A gente vê hoje em dia também isso ainda acontece, ok, pessoal? Mas vamos focar aqui. Aí nós temos o mapa do continente africano, tá? A escravidão, ela já existia na África, mas em uma quantidade bem menor. Havia sociedades em que esses escravos trabalhavam nas lavouras dos reis ou das pessoas ricas. Não era o mesmo tipo de escravidão que eles foram sujeitos a suportar aqui no Brasil. Ou não só no Brasil, né? Na América e na Europa como um todo. Mas seus descendentes de quarta geração já nasciam livres. Então, esses negros eram escravizados pelos próprios negros, mas os descendentes, a partir da quarta geração, eles já não nasciam mais escravos do seu próprio povo, tá? As aldeias guerreavam e os vencidos eram levados às vitoriosas, aonde passavam a fazer parte das famílias, mas com uma diferença: trabalhavam mais do que os demais membros da família. Então, havia guerra entre essas etnias, né, entre esses reinos, podemos assim dizer, dentro da África, e quem perdia era levado para quem vencia, para trabalhar, né, para viver junto com a família, mas com uma diferença: eles trabalhavam mais do que os membros dessas famílias. Além dos vencidos nas guerras entre tribos, havia também escravos por dívidas ou por terem cometido algum delito. No início, os portugueses só compravam esses que já eram escravos. Então, na África não era uma escravidão assim como no Brasil foi, né? Tirou o povo de lá da sua terra e levava para outro continente. Não. Geralmente a escravidão lá era quando eles eram vencidos nas guerras, ou muitas vezes quando eles tinham dívidas ou cometiam algum delito, né? Algum crime. Aí eles se tornavam escravos. E no começo da escravidão nas Américas, do tráfico dos negros, os portugueses eles só compravam negros que já eram escravos na África. Eles não pegavam homens livres, mas sim aqueles negros que já eram escravizados dentro do seu próprio continente. A comercialização dos escravos era feita por meio de escambo. O que é escambo? Troca. Escambo quer dizer troca. No qual os escravos eram negociados por mercadorias de pouco valor. Os principais produtos trocados eram aguardente, tecidos, artigos bélicos, como pólvoras e armas de fogo, arcos, flechas, espadas e facas, fumo, açúcar, louças, ferragens, miçangas, vidros, algodão, barras de ferro e conchas. Então, os negros eram trocados como se fosse mercadoria por outras mercadorias, e isso se chamava escambo. Os principais centros de comércio do escravo na África eram Guiné, Ilha de São Tomé e Costa da Mina. Então, essa troca, essa venda, né, essa troca de gente por objetos era feita principalmente nessas áreas. Entretanto, depois o comércio foi aumentando.
E, interessados nos lucros com a venda de escravos, muitos reinos passaram a capturar africanos de outras tribos para vendê-los. Então, aquilo que no início era só feito com homens já escravizados na própria África, e os portugueses ou os europeus viram um lucro nesse tipo de comércio e passaram a escravizar povos de outras partes da África. Dessa forma, os reis passaram a viver com grande luxo e adquiriram hábitos europeus. Usavam roupas dos europeus, dormiam em camas inglesas e suas mulheres passaram a usar roupas e joias europeias. Então, quando ele está falando desses reis, eles estão falando dos reis africanos que vendiam seus negros e cobravam caro por isso. Era um comércio lucrativo. E aí, esses negros que viviam na África, que eram pessoas de posses e reis, eles começaram a viver como os europeus. Vamos lá, virando para a página 61. Infelizmente, por causa desses reis, muitas nações africanas, como Congo e Angola, ficaram praticamente despovoadas, porque grande parte dos negros saíam dessas duas nações, do Congo e da Angola. Os principais povos africanos trazidos para o Brasil foram os bantus de Angola, Moçambique e Congo, que foram para o Maranhão, Pará, Pernambuco e Alagoas, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Sudaneses de Guiné, Nigéria e Costa do Ouro, que foram para a Bahia, e o malês de Mali, que foram para todo o Brasil. Então, eles traziam os africanos dessas áreas, né, desses países, dessas regiões, e distribuíam pelo Brasil. Os negros eram transportados em navios negreiros, em condições desumanas. Muitos morriam de banzo, doença que provocava profunda depressão e fazia com que a pessoa deixasse de se alimentar até morrer. Né? O banzo, a gente dizia que antes era a saudade que ele tinha da terra deles e que hoje a gente conhece como depressão. De outras doenças como disenteria, sarampo, varíola, escorbuto e sarna, ou cometiam suicídio durante a travessia, porque eles não aceitavam essa condição de serem vendidos como uma coisa, como um objeto qualquer e se tornarem escravos em outros lugares, né? Em outros países. Às vezes eles não suportavam e, além das doenças que os atacavam, eles acabavam se suicidando. Quando chegavam ao Brasil, os africanos escravizados eram expostos em feiras para serem vendidos a fazendeiros. Ou seja, ele tinha um mercado só para vender escravos, certo? Esses escravos geralmente eram vendidos aos grandes senhores de fazendas. A partir daí, eram levados para trabalhar de maneira forçada. Os que se negavam a trabalhar sofriam violências físicas, né? Eles eram muito castigados. Eles eram acorrentados em pelourinhos, eles eram chicoteados e eles eram amarrados, presos, né? Em diversos lugares ou de diversas formas como castigo pela rebeldia de não quererem trabalhar nessas lavouras. A vida nas fazendas não era fácil. O tempo médio de vida desses escravos era de 4 a 8 anos, devido à intensa carga de trabalho. Então, eles viviam pouco, porque a carga de trabalho era muito alta. Eles trabalhavam de sol a sol, muitas vezes de domingo a domingo, sem direito a uma folga. E a alimentação também não era boa, tá? Então, eles viviam, depois que eles chegavam aqui no Brasil, eles viviam de 4 a 8 anos, por conta dessas condições de vida que eles tinham. Por esses motivos, muitos fugiram, mas passavam a ser perseguidos, né? Então, eles não se conformavam. A gente não pode dizer que o negro se conformou com essa condição de escravo
de escravos que ele tinha, né? Muitos deles fugiam e eram perseguidos por aqueles homens que eram capitães do mato, que trabalhavam justamente para prender, resgatar escravos fujões. Esses escravos eles começaram a fundar quilombos em locais que eram de difícil acesso e que os homens brancos não conheciam, e ali eles se organizavam, tá, gente? Então, essa foi a primeira parte da nossa aula sobre a cultura africana no Brasil, ok? Continuaremos na próxima aula de história, tá? Então, por hoje é só. Até amanhã com mais uma série de videoaulas.